Salve os irmãos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Vamos louvar o hino 509, irmãos. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá como a areia da praia os remidos. Ó, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando virmos os salvos do mundo e a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, ó, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Ó, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés adorarmos, ó, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Este é o Senhor. Glória a Deus. Vamos abrir no livro de Apocalipse. Glória a Deus. No livro de Apocalipse, o capítulo 14, a partir do versículo 14 também, amém? Apocalipse, capítulo 14, versículo 14, que fala a ceifa e a vindima. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão
uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, é já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Amém? Aqui no capítulo 12. No capítulo 9, é no capítulo 11 mesmo. No capítulo 11, versículo 15, diz: e tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomastes do teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, os teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, aos pequenos e aos grandes, e o tempo de destruires os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca de seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Amém? Amém. Eu louvei esse hino, irmãos, falando sobre o arrebatamento de Deus e sobre tudo aquilo que espera o povo santo de Deus. Amém? Amém. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que aquele que crê em Cristo, aquele que serve a Ele, ele precisa crer que Deus é galardoador daqueles que o buscam. A palavra de Deus diz que Deus não deixa de pagar os seus trabalhadores. Deus não faz com que ninguém trabalhe em vão. E eu já tenho falado disso outras vezes que eu tenho pregado aqui, mas eu sempre sinto vontade de falar para que nós venhamos a sempre nos lembrar que por mais dificuldades ou por mais ações que você faça, e que você às vezes não vê um resultado nessa vida terrena, às vezes você diz: mas Deus, eu fiz isso e fiz aquilo e nada aconteceu, mas que você não se preocupe, porque tudo que você faz para Deus, ele vai ser pago. Tudo que você faz para Cristo, ele está registrado nos livros das obras, porque a palavra de Deus diz em Apocalipse que no dia do julgamento se abriram-se os livros. Se abriram os livros da vida, aleluia, se abriram os livros das obras e todos os livros que tem na escritura da Bíblia. Verdade, amém? Porque a palavra de Deus, ela não é um livro só, eles são vários livros. Todos os livros de todos os profetas, tudo aquilo que Deus já deixou de mensagem para a humanidade. Tudo aquilo que Deus já deixou escrito para a sua igreja, para o seu povo, vai ser usado como testemunha no dia do julgamento. Amém? E também, tudo aquilo que nós fizemos em prol de Cristo, tudo aquilo que nós fizemos em prol da obra dele, da sua igreja, mesmo que você não tenha pago nenhum nessa terra, mas se tenha certeza que Deus dará o teu galardão, o nosso galardão, quando nós chegarmos no céu. Amém? Vai ter um julgamento de obras, onde Deus vai pagar a cada um, segundo aquilo que nós trabalhamos aqui na terra. Amém?
alguns vão receber grande galardão e outros vão ser envergonhados. Apesar de serem salvos, mas que vão sair envergonhados porque não trabalharam tanto assim. Ou aqueles que foram salvos em fim de vida, sem ter tempo de praticar obra nenhuma para Deus, mas que foram salvos pela misericórdia. Amém? Eu quis falar um pouco sobre o arrebatamento porque muitas vezes nós somos compelidos a trabalhar muito para o que nós vemos aqui nessa terra. Amém? E que Deus disse no seu Velho Testamento e no seu Novo Testamento que Deus abençoa nós, Deus abençoa a sua igreja, Deus abençoa cada um de nós nessa vida e na próxima. Mas que nós não devemos nos preocupar primeiramente com essa vida. Porque Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É certo que algumas pessoas Deus limita, porque Deus sabe aquilo que nós temos em nosso coração, Deus sabe aquilo que nós seremos no futuro, Deus sabe as nossas limitações, Deus sabe se eu vou ser uma pessoa mesquinha, se eu vou ser uma pessoa até orgulhosa, cheia de mim, se eu ter um pouco mais de condições. Então, é muito melhor eu ir para o céu pobre do que ir rico para o inferno. Amém? É por isso também que nas nossas orações nós devemos colocar tudo que nós desejamos, tudo que nós buscamos aos pés da cruz, aos pés de Cristo, mas pedir sempre que seja feita a vontade de Deus. Assim como Jesus, quando os seus discípulos pediram, Mestre, nos ensina a orar. E foi quando Jesus fez a famosa oração do Pai Nosso, e diz, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por quê? Porque Deus conhece todas as coisas. Deus conhece a tua necessidade e a tua vontade, que são duas coisas totalmente diferentes. Amém? Então, se você tem pedido algo ao Senhor e não tem recebido, talvez só não seja o tempo, mas também talvez seja uma limitação que Deus colocou na tua vida, que Deus colocou na minha. Muitas coisas Deus não permite que nós tenhamos acesso. Amém? Porque simplesmente por uma provação ou porque Deus está nos livrando de coisa pior. Amém? Deus está nos livrando da perdição. Deus está nos livrando de provas que podem vir quando nós conquistamos aquilo que queremos. Amém? Deus nos está guardando de nos afastarmos de sua presença. Amém? Falando de fé, porque a palavra de Deus diz que a igreja do Senhor, ela precisa crer que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. A palavra de Deus diz que a fé, ela só vem pelo ouvir da palavra de Deus. Amém? E que ela também é um dom que Deus nos dá. Então, até a fé que você necessita para crer na palavra do Senhor, para que você venha se manter firme, é o Senhor quem te dá. E Ele mesmo disse que aqueles que não têm, que peçam a Deus, porque Deus dá a cada um e não lança em rosto nada que nos faz. Deus não lança em rosto nada que faz por nós. Amém? E Deus nos dá de bom grado, de bom coração, porque Ele sabe de nossa necessidade. E toda vez que nós nos colocamos em forma de humildade na presença de Deus, sabendo que nós somos necessitados e que só o Senhor tem para nos dar, Ele nos dá de bom coração, Ele nos dá de bom grado. Porque Ele é de vontade dEle que todos venham a ser salvos, que todos venham aos pés dEle, mas que nem todos buscam Ele como Ele gostaria. Amém? A palavra de Deus diz que aquele que tem fé, ele se afasta daquele que o afasta de Deus. Amém? Porque a palavra de Deus diz que aquele que crê na palavra de Deus, ele tenta cumpri-la. Por mais que nós não sejamos perfeitos aqui nessa terra, nessa vida, mas que nós buscamos assim a cada dia, sermos cada dia mais parecidos com o nosso mestre. Amém. Porque nenhum servo é maior do que seu mestre, mas todo o servo que for perfeito, ele vai ser pelo menos igual ao seu mestre. Amém? Assim como a palavra de Deus nos diz que nós temos que sermos imitadores de Cristo. Quando Paulo escreve à igreja dizendo que sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Dizendo que a palavra de Deus diz que Deus deseja que nós venhamos a cada dia subjugar a nossa natureza carnal, subjugar as nossas vontades, subjugar as nossas fraquezas ao nosso espírito,
E para isso nós temos que fortalecer o nosso espírito com as obras, com aquilo que vem de Deus. Porque aquilo que vem de Deus, ele fortalece o espírito. Aquilo que vem da carne, ele só nos prende para as coisas erradas, para o pecado, para a perdição, para a morte. O único fruto que a carne produz em nós é a morte. E nós sabemos que todos nós somos imperfeitos, todos nós estamos passíveis de tentação. Amém? E é por isso que a palavra de Deus fala sobre a fé. Que a fé é necessária para o corpo de Cristo se manter em unidade. Se manter em unidade tanto consigo mesmo, a noiva de Cristo, a igreja, tanto para se manter em unidade com o próprio noivo, que é Jesus Cristo. Amém? Nós só podemos manter essa comunhão através da fé, que vem a partir da palavra de Deus e a partir desse dom que Deus nos dá. Amém? Através da oração, através da busca. A palavra de Deus, ela fala que por mais que nós sejamos imperfeitos e falhos, se nós buscarmos a Deus a cada dia, nós vamos conseguir subjugar essa nossa natureza falha. E não adianta o povo do mundo querer dizer que não, se eu quiser eu largo a bebida. Não, se eu quiser eu deixo de me prostituir. Se eu quiser eu consigo largar isso, eu consigo largar aquilo. Mas não adianta, porque o nosso corpo, ele só consegue ser subjugado pelo Espírito Santo. Amém? E para isso nós necessitamos da bênção de Cristo. Nós necessitamos do poder dele em nossa vida. Muitas vezes nós vemos muita gente se afastando da igreja de Deus e achando que pode continuar em comunhão com Cristo, mesmo sem estar em comunhão com a igreja. Mas que nós sabemos que é muito difícil para nós nos mantermos em comunhão cada dia, mesmo buscando a Deus. Quanto mais aqueles que não estão mais buscando a Ele. Aqueles que não estão mais em comunhão com a sua igreja, em comunhão com Cristo, em comunhão com os seus mandamentos, com os cultos. Amém? Por mais que você ore, por mais que você leia a Bíblia, se você não tiver comunhão com a sua igreja, você não vai estar mantendo a comunhão com o noivo. Amém? Porque o noivo e a igreja são um só. Não existe como você ter comunhão com o noivo e não ter com a noiva, porque os dois são um só. E se você quiser ter comunhão com Cristo, você vai ter que, pelo menos, fazer parte dessa noiva. Você vai ter que ser um só com ela mesma. Amém? E a palavra de Deus nos diz que aquele que não tem comunhão com Cristo, aquele que está fora de mim, ele é como uma vara que está fora um galho que está fora da vara. É um galho que ele vai simplesmente secar, que não vai produzir fruto, que não vai produzir folhas, que a única serventia dele vai ser para ser jogado no fogo. É assim que a palavra de Deus diz, é assim que Jesus Cristo disse. Eu sou a videira e vocês são as varas. Aquele que não estiver em mim, ele vai cair e vai secar. E não vai servir para nada mais além de ser jogado no fogo. Amém? Mas aquele que estiver em mim vai produzir frutos. Esses frutos vão crescer e vão produzir mais frutos. E é assim que é a igreja de Cristo. Não porque é nosso poder, mas é o poder de Deus que age em cada um de nós. De produzir mais frutos. Os frutos do Espírito. E não é que os frutos do Espírito são o que vão lhe salvar. Não. O fruto do Espírito é uma prova de que você é salvo. É uma prova, um sinal de que você está verdadeiramente em Cristo. Quando o povo do mundo ele diz que para você ser salvo você tem que ter boas obras, o povo do mundo consegue fazer caridade, o povo do mundo consegue fazer bons atos, fazer doação. Mas isso não quer dizer que eles estão em Cristo. Mas todos aqueles, sem exceção, todos aqueles que estão em Cristo, eles são novas criaturas. Amém. A partir do Espírito Santo conseguem produzir frutos do Espírito. Não são os frutos que os salvam, mas os salvos produzem os frutos. Como sinal. Porque a palavra de Deus diz que o poder dele vai se manifestar nos seus. Eles vão curar, eles vão expulsar demônios, eles vão pregar, eles vão ser novas criaturas. E como a Bíblia diz que nós estamos cercados de uma grandiosa nuvem de testemunhas, é necessário para a igreja de Cristo que esses frutos eles sejam sabidos no meio do povo, para que todos saibam que o poder de Deus está agindo naquela pessoa, naquela igreja, naquele povo que está se reunindo ali,
fazendo tanto barulho, mas que não faz nada de errado, que não vive em delegacia, que não vive em bar, que não vive em confusão, que não vive sendo ameaçado, mas que é respeitado até no meio de pessoas erradas, no meio de bandidos. Como temos vários relatos de irmãos que vão pregar no meio de favelas no Rio de Janeiro, que vão pregar e são respeitados pelos traficantes, porque eles têm um bom testemunho, que vão pregar em todos os lugares que tem livramento de Deus, que tem fogo de Deus na hora, que Deus prova que está com eles e faz com que todos naqueles lugares nos respeitem. Amém? Hoje mesmo eu recebi um relato de uma pessoa próxima a minha, de um irmão da igreja que, meu Deus, que antes era o maior de irmã dele, mas nossa, como ele melhorou, como ele está arrumadinho, como ele está... como foi que ela disse? Eu não lembro. Eu sei que ela falou assim, olha, fulano era um desmantelho só, mas agora que ele está frequentando a igreja, ele está sendo um homem de respeito. Nós estamos vendo o quanto ele está se dedicando à igreja, o quanto ele está se transformando. Porque a gente via como ele era antes e agora a gente está vendo como ele é agora. Se fosse o contrário, também repercutia. Às vezes nós abandonamos o mundo, passamos a frequentar a igreja, mas nós não nos tornamos igreja. Amém? E para isso acontecer é necessário a fé na palavra de Deus, a fé no galardão de Deus, a fé na transformação que Deus pode operar em cada um de nós, a fé que é necessária para que nós estejamos nesse grande dia, no dia do arrebatamento, onde a igreja do Senhor ela vai ser levada num abrir e fechar de olhos, na frente de todos. Todos vão ficar abismados, todos aqueles que estavam na igreja que não estavam levando a sério, todos aqueles que estavam no mundo, que ouviam a pregação, que criam, mas não tinham coragem de abandonar, ou aqueles que se diziam ateus, mas que na verdade criam, mas que não tinham a coragem de admitir a existência de Deus, de admitir que estavam errados, porque a maior parte das vezes, eu sou testemunha de várias pessoas que eu conheço que creem na palavra de Deus, que sabem que estão errados, mas pelo seu orgulho, porque já são velhos, porque já são pessoas vividas, porque já são pessoas donas do seu próprio nariz, como eles próprios dizem. Eles não têm coragem de admitir que passaram toda a sua vida no erro. Não têm coragem de admitir que realmente a palavra de Deus está certa, que eles passaram a vida toda no erro e que agora eles devem aprender novamente a viver como Cristo manda. Amém? Porque a palavra de Deus diz assim, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Como Jesus falou para Nicodemos, dizendo, é necessário que você nasça de novo. Não nascer não nascer da carne, mas nascer da água e do Espírito. Quer dizer, nascer de novo é você desconsiderar tudo aquilo que você aprendeu nesse mundo como certo. Você agora é um recém-nascido espiritual. Você vai aprender tudo, mas agora conforme a vontade de Deus. Você vai desconsiderar tudo aquilo que você aprendeu que era errado, que era certo, tudo aquilo que você achou que podia. E vai aprender novamente, mas segundo os fundamentos de Cristo. Amém, Jesus. Se antes você achava que não tem problema nenhum, prostituição, não tem problema nenhum, uma mentirinha sequer, só tem problema se mentir muito. Só tem problema se a gente mentir para o pai ou mentir para a mãe. Só tem problema se a gente mentir com uma coisa desnecessária, mas se for uma coisa que precisa, a gente pode. Não. A palavra de Deus diz que uma mentira pode nos levar ao inferno. Que o diabo é o pai da mentira. Que aqueles que mentem, eles se fazem filhos do diabo. Porque Deus é o pai da verdade. Porque Deus é verdade. E aquele que está em Cristo, ele só fala a verdade. Amém? Mas no mundo a gente aprende que não. Você pode mentir para tirar um Bolsa Família. Você pode mentir para fazer um cadastro num aposento. Você pode mentir dizendo que é doido para receber uma aposentadoria. Mas a palavra de Deus diz que isso é errado. Tirar vantagem do pecado, tirar vantagem daquilo que Deus abomina na palavra de Deus. Amém? Isso que significa nascer de novo. É aprender de novo tudo aquilo que você aprendeu do mundo, mas aprendeu errado. Aprender agora segundo os fundamentos de Cristo. Aprender segundo aquilo que Deus te ensina, o que é certo e o que é errado. Amém? Aqui
no capítulo 14, ele fala de duas vindimas, amém? Da vindima do trigo e da vindima do vinho, das uvas. Que não vai ter dois arrebatamentos, mas vai haver uma separação entre o joio e o trigo, entre o trigo e as vinhas, como aqui é relatado em Apocalipse, amém? O vinho, as vinhas representando o pecado, os pecadores, aqueles que vão ficar na terra para serem julgados, para serem castigados, amém? E o trigo como aqueles que foram salvos no dia do arrebatamento, amém? Todos aqueles que vão ser livres de todos os cálices, que já passaram pela tribulação, pela perseguição, amém? Nesse mundo, mas que vão ser livres dos cálices da ira de Deus, amém? Todos aqueles que vão ficar aqui na terra, que vão sofrer um bocado e que não vai ter uma salvação para eles, amém? Que Deus venha sempre nos fortalecer na palavra de Deus. Não adianta você achar que você é forte por sua própria conta, mas que nós venhamos a ser cada dia mais dependentes de Deus, mais dependentes da sua palavra e da sua vontade. Que o Espírito Santo dele venha a ser a nossa força, não o nosso eu, o nosso saber, o nosso entendimento, mas que nós venhamos a sempre orar e estar sempre aos pés de Cristo, para que ele venha nos livrar de todo o mal, para que venha nos livrar da maldade do mundo e também da nossa própria maldade. Amém? Porque todos nós temos o mal dentro de nós temos o pecado, nós temos a carne que cobiça, que peleja contra o Espírito Santo dia e noite e dia. Então nós necessitamos sempre estar fortalecendo o Espírito, através de oração, através da palavra de Deus. Amém? Nós temos que buscar essa comunhão com Cristo, porque não basta só aceitar, mas nós temos que buscar a Cristo a cada dia. Amém? Eu agradeço a sua oportunidade em nome de Jesus. Orar? Amém. Vamos orar encerrando o culto de hoje. Amém? E vamos estar orando pelo pastor, por toda a igreja. Vamos estar orando pelo nosso estado, pelo nosso país. Amém? Que essa doença não venha mais a prejudicar a obra do Senhor, mas que todos nós, toda a igreja, todos os ministérios venham a sair dessa crise mais forte do que entramos. Amém? Que nós venhamos a entrar mais em comunhão, agora que nós temos mais a oportunidade de entrarmos de novo na casa de Cristo e cultuarmos e louvarmos em comunhão com a igreja dele. Amém? Que nós venhamos a crescer espiritualmente e que nossa carne venha diminuir. Amém? Oremos. Senhor Jesus, sim, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma noite que estamos aqui reunidos em teu nome. Te agradecemos pela tua presença, pelo teu Espírito Santo, pelos teus livramentos, Pai, pela saúde que o Senhor tem dado a cada um de nós, por tudo, Senhor Jesus, que o Senhor tem planejado, Senhor, para nossas vidas, porque nós sabemos que a tua vontade é perfeita e agradável, Senhor Jesus, aos nossos olhos, aos teus olhos, Pai. Nós não conhecemos, Senhor, o futuro, não conhecemos as nossas próprias vontades, não conhecemos as nossas limitações, Senhor Jesus. Então te peço, Senhor, derrama, Senhor Jesus, a tua bênção, o teu Espírito Santo, o Espírito de sabedorias, Pai, o Espírito de entendimento, Senhor. Que a tua palavra venha fazer morada em nossos corações cada dia mais, Senhor Jesus. E nós venhamos a ter cada dia, Senhor, mais comunhão contigo, com a tua igreja, Senhor. E nós venhamos a ser um, Pai, contigo, Senhor Jesus, com o teu Espírito Santo, Pai. Abençoa todo o nosso povo, Senhor Jesus, todas as nossas famílias, Pai. Todos aqueles que já ouviram a tua palavra e não creram, Senhor Jesus. Todos aqueles que creram, Senhor, mas não tiveram coragem, Senhor, de aceitar a tua palavra, Senhor. Te peço, Senhor Jesus, vai de encontro a todos aqueles que se desviaram da tua palavra, todos aqueles que estão jogados no mundo, Senhor Jesus, aproveitando daquilo, Senhor Jesus, que só os afasta de ti, Pai. Tem misericórdia de todo o povo, Senhor, que seja feita a tua vontade sobre a tua igreja, sobre cada um de nós. É o que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos. Amém?